partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com a irmã Eliana. Olá, boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Com muita alegria no nosso coração, estamos começando mais um Caminhando com Jesus. Esse programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas. Então anota, coloca no seu caderninho, coloca um lembrete para 16 horas já tocar o sininho e você entrar conosco ao vivo. Eu sou Caio Ismael, estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria de agradecer a FEAL e também a nossa querida médium e comunicadora desse programa, a irmã Eliana, por essa oportunidade de estar aqui fazendo esse programa. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, saiba que é possível mandar perguntas, comentários, dúvidas, sugestões de temas diversos e outros temas, né, para o WhatsApp. Anota o WhatsApp. É 11 99643 3827. E nós também estamos nas diversas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e também temos o portal mundomaior.com.br. Nesse portal é possível assistir a TV Mundo Maior ao vivo e também escutar a rádio, que agora a rádio tem uma novidade. Ela está agora na FM estendida. Então é só sintonizar na frequência 85.5 na FM estendida em São Paulo e Guarulhos, e você poderá ouvir também pelo rádio e também pela frequência AM 1450. Então, informados das diversas formas de nos assistir, de nos acompanhar, vamos ao tema de hoje. E a irmã vai trazer o que significa amar em Cristo. Então, com esse tema tão profundo, irmã, o que significa amar em Cristo? Boa tarde. Mais uma vez, mais um encontro. Querida FEAL, querida TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. E você que nos escuta, que nos vê, que se encontra conosco. Agradecendo ao Mundo Maior, agradecendo à espiritualidade amiga, aos nossos tutelares e tutelares dessa programação maravilhosa que nos traz para perto da caminhada com Jesus até Jesus. Todas as quinta-feiras, como bom estarmos aí juntinho de você. De alguma forma nos encontramos e na sua busca muitas vezes de um tema, de algo para descrever, fazer ou aprofundar, aqui estamos nós, com nossos pequenos conhecimentos, mas disponibilizando para você essas leituras que a gente vem fazendo, trazendo ao longo do tempo e que quer mostrar que o caminhar com Jesus, ele é humano, profundamente humano. Não nos distanciemos de Jesus. Não o coloquemos lá, quando criança fomos à igreja ou a alguns púlpitos, onde o pastor estava lá distante. Vamos trazê-lo para perto de nós, porque ele viveu perto dos discípulos, com os discípulos. E ele diz que ia ao Pai, levando a todos nós, e nos espera, que é a maior informação trazida pelos bons espíritos até nós. Ele não nos deixou sozinhos, nos acompanha em nossa jornada. André Luiz nos descreve aquele belíssimo momento em que às 21 horas, todas as noites, ele passa e vai mais fundo do abismo, ele desce ao mais fundo do abismo, onde as dores são pungentes e aqueles que o chamam, ele os alcança. Então, em sua dor, em sua dificuldade, chame Jesus. De verdade, como quando você está em alguma situação difícil, chama o vizinho, telefona para o socorrista, ou liga para o hospital. Antes de fazer qualquer coisa aqui na terra, lembra-te dele. Este é o Jesus humanizado, humanizador. Como vamos amar Jesus sem conhecê-lo ou sem pensá-lo como um ser humano? O nosso amor a Deus, se não perpassar por Ele, porque Ele é o enviado de Deus para nós, é o ponto máximo humano que encontramos.
O encontro com Deus perpassa através dele, nos coloca dentro dos passos dele. Então, conhecê-lo é tudo, é tudo, é tudo. Se nós queremos ter esta fé maior em Deus tornando-se realmente substância em nossa substância, respiração de nossa respiração, porque Deus é a respiração da respiração, como diz. Chico Xavier usava essa imagem. Inspira o ar, Deus está no ar, Jesus está no ar. Imagem linda, não é? Um corpo de amor dissolvido e que dá vida a nós. E assim, cumprimentamos você, chamamos você para olhar para este Jesus através do texto de hoje, na Epístola de João, na segunda Epístola de João, é tão pequenininha. A carta de João, a segunda é pequenininha também. São 3 cartas, né? Que ele traduz e traz a beleza, né? A terceira de João também. Menorzinho, só tem um pedacinho ali e o estudo maravilhoso que se faz, não é? Mas a segunda de João, ele trata deste tema e também ele introduz a palavra do anticristo, que chamamos de anticristo. Os estudiosos apontam aqui, nesse momento da epístola de João, esta fala tão importante, como não um ser como a igreja o traz para nós, como uma força que enfrenta Deus e sabe essa saga toda na qual nós somos criados e colocados quando pequenos. Na maioria da nossa educação, que ela é católica, ela vem dentro do cristianismo através da Igreja Apostólica Romana. É mais recente o crescimento a diminuição do catolicismo e o crescimento do evangelismo, inclusive também ali batendo quase próximo, não tão próximo, mas em proximidade, o espiritismo, também a ciência espiritual, o espiritualismo que contém o espiritismo, através do cristianismo, vamos crescendo devagarzinho, segundo o censo, segundo estudos e perspectivas. Então, é a hora de nós olharmos Jesus desse ponto de vista. A sua humanidade precisa resplandecer em nós e perdemos o medo desse anticristo que muitas vezes é falado e que em João, aqui na segunda epístola de João, essa fala não é de um ser, um ente, mas é de uma situação vivida e que pode estar em todos nós. Partilhar de nossos anseios, pensamentos, sentimentos, quando ele define isto para nós, eles estão em toda parte. Há um anticristo em todo lugar. João diz isso na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 18. Vejam, ele está em todo lugar. O termo está no plural. Quando ele escreve, ele diz no plural. É muito bonito. Dos quais o termo, olha, as cartas joaninas são os únicos documentos bíblicos nos quais o termo anticristo aparece. Em 1 de João 2,18, 22, 4, 13, ele vem falando. A segunda de João, que é aqui onde nós estamos hoje, trazendo, que é o Jesus verdadeiro versus Jesus falso, a temática da epístola de João, e esse amor, que é amor, nós vamos, né? O que significa amar em Cristo? Para que eu possa responder essa questão, eu preciso definir Cristo para mim, quem é Ele. E para que eu o defina, João então vai antes na primeira epístola e ele traz essa figura do anticristo para nós. Está vendo que precisa ser observado que a expressão, evidentemente, não se refere a um mal contra o Cristo. Ele não está lutando contra o Cristo, né? Ele não está querendo dominar o mundo e tomar tudo. O termo está no plural. As cartas, tá vendo? Joaninas, não é difícil entender. Ele diz, bem, eles estão em toda parte. O anticristo. Ele põe eles no plural. Eles estão em toda parte. Há um anticristo em todo lugar. Eles. A multidão deles. É muito forte isso.
É a negação da humanidade do Cristo, a negação do ser do Cristo enquanto história, enquanto terreno, enquanto ser que nasce de Maria, uma criança que cresce entre crianças, que se apresenta com 12 anos ao templo, ensina a lei aos doutos, como se fosse uma criança precoce, como temos hoje, virtuosos da música, virtuosos que aos 2, 3 anos estão tocando, aos 6 anos executam peças das mais difíceis, virtuosos da inteligência na matemática, na música. Por que não temos virtuosos da fé? Por que não teríamos virtuosos da fé aos 12 anos? E qual é a imagem dele quando pintam, retratam Jesus? É ele com o dedinho em riste, mostrando lá em cima. Ou seja, vocês esquecendo do conhecimento do Pai, da existência de Deus e daquele que veio representar Deus entre nós, transformando-se em humanidade, em homem, em vida. Há um anticristo em todo lugar. O mais importante ainda é que o pastor João se referia aos que retiravam a humanidade de Jesus. Então, para mim descobrir qual é o amor e o que significa amar em Cristo, eu preciso devolver ao Cristo a sua humanidade. Vamos parar um pouquinho, inspirar, expirar, pensar, nossa, o que significa o Cristo humano? Hoje está passando aí um filme que humaniza o Cristo e está muito polêmico, é The Chosen, o escolhido. É linda esta palavra, escolhido de Deus, do Pai, para vir representá-lo na terra. É tão maravilhosa essa imagem. Quem é que a gente envia para representar-nos? O mais próximo de nós, o que mais nos conhecem, o que mais vai mostrar lá o que eu sou. Na verdade, quando eu mando um representante, uma empresa simples, manda um representante dela em algum lugar, o que que ela está querendo dizer com isso? Ela escolhe quem dentre os diversos colaboradores dela, ou funcionários dela? Aquele que mais tenha aquela empresa dentro do seu coração, aquele que mais mostra quem realmente ela é, que tem maior capacidade de defini-la e tornar-se ela, com ela. Todo aquele que na sua empresa não se transforma nela e não está com ela, é um elemento contracorrente. E muitas vezes a falência de uma empresa está ligada a esta contracorrente, onde você não se sente parte daquele todo, compondo aquele todo, construindo aquele todo. Como é importante esta, 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 esta percepção do seu movimento. Pode ser de fé na sua igreja, no seu púlpito, ou no seu encontro na sua casa espírita, no seu lar, como pai, como mãe. Aonde você estiver e que você não ter em si esta percepção, da sua intensidade no estar ali, você vai levar à falência o seu propósito, o seu empreendimento, seja familiar, empresarial, seja religioso, onde for que você ou esteja, perdão, você precisa estar com aquela dinâmica, com todo o seu coração. Isto é o Cristo, isto é a humanidade do Cristo. Ele esteve conosco em todo o seu amor. Ele não nos deixa nos separar. Até na hora da cruz, quando ele está entre dois ladrões, ele descobre uma qualidade no bom ladrão, uma fala do bom ladrão. Ele coloca entre os ladrões diferenças de caráter. Então, ladrão é ruim e mau. Não, ele separou o bom do mau ladrão. Ele deu a água para a mulher da Samaria. Ele fez assim coisas da pecadora, né? Quando João fala, nossa, mas será que ele é mestre mesmo? Se ele fosse um mestre, ele saberia que não pode, como dizemos, né? Que ele não pode deixar-se tocar por uma pecadora. E na hora ele olha para João, ele capta o pensamento de João e diz, ela é que, dentre vocês é a que mais amou, dentre os que aqui se encontram é o que mais amou. Você não fez para mim, Pedro, o que ela fez.
com as suas lágrimas lavar os meus pés. Não me deu nenhum beijo quando eu cheguei, porque os judeus se cumprimentam com um beijo na face. Vejo com Jesus é humano, com Jesus é delicado, com Jesus percebeu que Pedro sequer o beijara naquele encontro. Será que estamos beijando o Cristo no encontro com as pessoas que eu encontro? São perguntas que você precisa levar para você quando você se torna cristão. Aí passamos a sentir vergonha de maltratar alguém, ou de destratar, ou de não tratar com aquele beijo carinhoso de gratidão pela existência do outro. Ah, quão bom entender tudo isso, porque transformamos nossas vidas. Cumprimentamos a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, deixamos nosso abraço a todos os sócios, convidamos sempre aos associados, além de agradecer, os convidamos a levar adiante essa palavra, porque o encontro com Jesus, caminhar com Ele até Ele, é muito importante. Eu preciso ir até Ele para caminhar com Ele, não é verdade? E nisto eu posso levá-lo adiante, nos meus gestos, no meu olhar, no meu sentir, no meu viver, no meu respirar. Ai, o mundo não existe então, as outras, tudo existe. Você pode ir no cinema, comer pipoca, brincar na praia, na areia, porque ele mostra tudo isso na sua humanidade. Ele partiu o pão, ele caminhou com os discípulos, ele. Só que ele fazia de cada momento, como nas bodas de Caná, nas refeições, nas ceias, ele trazia Deus, ele trazia o amor, ele trazia o relacionamento respeitoso, ético, sem humilhar ninguém. Ele transfigurava a vida, porque ele era o transfigurador, ou seja, ele era o verbo feito carne, ou seja, quando a palavra se transforma em ato. Então, a pergunta de João a nós, e do estudioso aqui de João, é isto. Minha querida comunidade, olha que lindo, ele começa a segunda epístola. Amo vocês de verdade. Por quê? Por que será que ele diz essa frase? Amo você de verdade. Porque já vivia João aqui, após a morte dele, não é verdade? Ele já tinha ido à cruz, ele estava ao lado com... Ele é aquele que Jesus disse, né? Toma, Maria, ele é teu filho, e olha, eis a tua mãe, no momento que ele está se despedindo. Então ele viveu com Jesus, acompanhou desde menino, depois acompanhou Maria, que o criou desde menino. E não teve com Jesus desse menino, né? Porque ele não tinha nascido, mas assim, ele, como menino, conviveu com Jesus. Depois conviveu com Maria, que contou sobre Jesus para ele. Então, minha querida comunidade, amo vocês de verdade. E não estou sozinho. Não estou sozinho. Todos os que conhecem a verdade e permanecem conosco amam vocês. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem caminha na verdade, ou seja, quem vive e caminha com Jesus e se transforma em uma pessoa de ver o bem, de bem com a vida e de ver o bem na vida, mesmo através do conflito. Aliás, o texto que foi escolhido hoje por nós, né, é justamente chama aflição, porque a aflição nasce de conflitos. Como que posso seguir o Cristo, amar o Cristo e, né, ele sofreu tanto, ele foi afligido, as aflições do Cristo foram descomunais, mas ali, neste momento, nos encontramos com ele muito mais do que em qualquer outro momento. Quantas crucificações pequeninas, muitas vezes, traições, inverdades, Deus, tantas coisas. Ele diz que a graça, a misericórdia, a paz sejam com vocês na verdade e no amor de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai. Olha, do amor Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Olha que como o Pai e o Filho, como o Filho traz o Pai para perto de nós. Ele traz de uma forma tão grande que João aqui vê Deus como Pai, como
a figura paterna. Então, toda uma reforma nasce de Deus. Ele não está lá longe, né? Como alguém que nem olha para nós. Não, ele está ali pertinho de nós, Deus. Que a graça, a misericórdia e a paz sejam com vocês, na verdade, no amor de Deus. Olha, não consigo dizer como estou feliz. Olha que lindo. Uma carta, você receber uma carta assim, por saber que muitos membros da sua comunidade fazem de tudo para viver a verdade, exatamente como o Pai ordenou. Mas me permito lembrar uma coisa, e não se trata de um novo mandamento, apenas de uma repetição do mandamento básico e original. Qual é, amadas? Então a gente pergunta aqui, o que significa amar em Jesus? É o mandamento básico. Qual é esse mandamento básico e original? Que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos amou. Vamos repetir? Que nos amemos uns aos outros. É maravilhoso, não tem tamanho isto. Amar significa, aí vem a definição, seguir os mandamentos. E o mandamento que resume tudo é: orientem a vida pelo amor. Nós estamos fazendo algumas lives, quem quiser acompanhar para estudar sobre Deus. E a gente está terminando dentro de um conto de Tolstói, que é onde existe amor, Deus está. E o personagem pergunta a, a um pastor que aparece na vida dele, a um pregador, inclusive, não é nem pastor, um eremita, alguém iniciado que passa. Ele estava muito triste, ele havia perdido seu filho e tudo mais. E ele pergunta como fazer isto, como achar este amor, como achar esse Cristo. Ele fala, conhecendo, lendo, aprendendo. Esse conto de Tolstói é lindo. A gente tem conversado sobre Deus, é o quinto momento, de 5, 6, 7 minutos, em que ele existe. Deus, Deus, onde estás? Que não vejo, que não respondes, que, sabe, a gente foi conversando e chegamos no quinto momento, de um segundo momento dessa história de Tolstói, que é justamente isso. Amar significa seguir os mandamentos, e o mandamento que resume tudo é: oriente a vida pelo amor. Esta foi a primeira coisa que vocês ouviram e nada mudou. Amai-vos uns aos outros. Por isso ele repetia no fim de sua vida: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele fala muitos falsos, né? Que de conversa suave pelo mundo afora. Eles se recusam a crer que Jesus Cristo foi verdadeiro, verdadeiramente humano, um ser humano de carne e osso. Vamos chamá-los pelos seus verdadeiros nomes: enganadores, anticristos. Aqui, veja, não é um anticristo como o catolicismo, ou os pregadores do catolicismo nos fazem ter medo desde a infância, não é? Tive amigas assim, e amigos muito temerosos do anticristo. Aliás, tem toda uma rede de propaganda ideológica que nos chamam até de anticristo. Ah, o anticristo está ali, o anticristo. Mas João coloca no plural, e ele é o primeiro a usar esta palavra. Olha que coisa forte, a gente esquece disso. Enganadores. São os enganadores, anticristos. Os falsos profetas da radicidade e da nossa vida. Um amor falso, como uma joia falsa que brilha por pouco tempo, tem nos atraído o olhar, a vida, o coração. Cuidado. Então, nossa palavra hoje para você é: no amor do Cristo existe aflição, no amor do Cristo existe solidão, no amor do Cristo, no encontro com o Cristo, existe pranto, no amor do Cristo existe preconceito. Muitos chamarão de anticristo. Eles não reconhecerão você, te acharão radical, te culparão disto ou daquilo. Como é difícil ouvir de pessoas que você ama, mas desse jeito você vai terminar sozinha ou sozinho. É dolorido ouvir isto. De pessoas que você apostou que estava caminhando ao lado e junto e dentro.
Será que há acordos possíveis para você não se sentir só? O sentimento de solidão é o maior sentimento humano, porque a gente nasce sozinho e vai partir sozinho. O sentimento de solidão, ele é incrível, ele é maravilhoso. Eu não preciso ter medo, porque muitas vezes eu me vendo a coisas tão pequenas, avaras, para parecer ser o que não sou, de medo de estar só, e estou só. Só não estou só porque Deus está comigo em mim, na minha respiração, lembra? Os tibetanos, a cultura indiana, o grande versos de Kabir, aquele poeta que forma toda o coração de Tagore, que é também grandioso, que traduz 100 versos, 100 palavras, 99, 100 números, né? De textos, porque ele não escreveu, não editou, ele era um ser que vivia profundamente a religiosidade, não era um anticristo, ele não fazia proselitismo, né? Nem templos enormes. Jesus não disse que aquele templo de Jerusalém seria destruído, né? Tem muita controvérsia sobre quem é esse templo, né? Alguns falam até que é o corpo dele, né? Então ele vem aqui caminhando, dizendo para nós, anticristos, lembrem disso. Se alguém falar com você, ai, vocês são o anticristo, ou o espiritismo, ou aquele pastor X dentro do evangelismo. Não, não, ele era um falso profeta, ele era um anticristo. Não, é anticristos. João fala dos enganadores, porque ninguém engana o outro sozinho. Para você enganar alguém, você tem que ter quem se engane com o engano do enganador. Simples assim. Parece meio maluco o raciocínio, mas não é. Por que que você se deixa enredar em tramas falsos que não te preenchem, que após o louvor, o cântico, as palmas, você volta para casa pesaroso? Quando que muitas vezes cear com amor, estar em estado de amor, você sai tão preenchido, tão feliz, saltitante. Você não sabe nem dar nome para aquele estado da alma. Esse é o verdadeiro Cristo, este é o verdadeiro amar do Cristo. Ele preenche em si. É quando Maria senta-se à porta para ouvi-lo. Como que ele diz, quando Marta diz, admoesta Maria, porque estou sozinha com os afazeres, ele disse, não perturbe Maria, ela tem a melhor parte. Ou seja, a palavra alimenta. Quão bonito. Nós estamos como Marta preocupados com os afazeres. É muito lindo. Bem, gente, a gente ficaria aqui um tempão, né? Ao anticristo, né? 1 João 2,18, ele está dizendo aqui. Sabemos que muitos líderes religiosos faziam isso quando João escreveu esta carta e estavam reunindo seguidores. Aqueles mestres pareciam ser muito religiosos, muito espirituais, mas a verdade é que eles estavam negando a encarnação, que Jesus foi o Verbo feito carne, nascido de Maria e de José, que havia sangue no corpo do Cristo e que ele morria. Ele ressuscita, mas ele morria também, e quando ele ressuscita, não o reconhecem. Que Jesus, o Filho de Deus, revestiu de carne e sangue, a mesma carne e o mesmo sangue que temos. Aqueles líderes religiosos negavam que a palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós, entre nós. E que disse essa palavra? O que Jesus deixa para nós? O reino de Deus está entre vós, dentre vós. Ou seja, é no relacionamento, é no respeito meu pelo outro, na ética minha com o outro. Pode ser o lixeiro passando na rua, a faxineira do lugar que eu trabalho, ou o presidente, o dono da empresa, tratados com o mesmo porte, com o mesmo amor, porque Cristo está ali. Aliás, naquele empresário mais alto está aquele que já foi pobre e agora vem com a experiência da riqueza. E aquele que está ali foi o grande milionário que agora veio aprender através da pobreza a servir com amor. Será que é por isso que Jesus sentava-se com os humildes pescadores e não há um duto entre eles?
Mateus, né, que estudava e era douto. Lucas, depois que encontra ele, mas ele escolhe os pescadores, conhecedores da Torá. Sim. Bom, queridos, vamos ouvir a leitura da aflição, porque o Cristo humanizado é um Cristo que também se aflige. Quando eu separo o Cristo da aflição, eu busco um ser milagroso, eu busco o milagre, o miraculo. Eu não estou amando Cristo, eu estou amando o que Ele pode fazer por mim. Então há um comércio na minha busca. Minha fé tem um nome mercantil. Eu estou fazendo trocas mercantis. Eu amo Cristo, ou busco, oro o Pai Nosso, a Ave Maria, faço o terço, porque eu quero que Ele faça, eu dou ordem para Ele. O faminto para que dê o pão. O solitário para que encontre a companheira ou a solitária o companheiro. Há sempre uma exigência. O enfermo, a cura. E nem sempre ele cura, porque nós sabemos aqui, dentro das causas das aflições anteriores, a enfermidade é a cura. Vai domar aquele caráter indômito, aquela postura orgulhosa. Uma grande enfermidade nos tira, muitas vezes, de descaminhos cruéis. Como que Jesus vai tirar aquela enfermidade, que foi escolhida até mesmo em livre-arbítrio, pelo próprio ser que reencarna quando há desvios, né, que a gente chama psicofísico desde a infância. Mas vamos lá, já falamos bastante, vamos ver as aflições, que são o lado humano da nossa vida e que também, se você pensar nas aflições do Cristo, você pode ali pensar quantas delas também pertenceram a Ele. E nem por isso Ele deixou de ser Cristo. Quanto mais perto eu coloco de mim, quanto mais próximo, mais o amarei, mais serei amado, mais o verei e ele me verá. Porque uma das coisas que João afirma no seu evangelho é justamente isso. Ele se tornou um de nós para viver entre nós, compartilhar nossas dores, nossas provações, nossas tentações e também nossas necessidades. Para sustentar sua vida física, ele precisou se alimentar, beber, dormir. Para sustentar sua vida espiritual, ele precisou orar, meditar na palavra de Deus, adorar a Deus. Para sustentar sua vida relacional, ele precisou de amigos. Ele precisou amar e receber amor em troca. Precisou de suas orações quando esteve no Getsemane. Lembra, acordou 3 vezes os discípulos para orar com ele. Tamanho temor, tamanha dor que ele passava. Precisou de sua companhia quando foi para o Calvário. E não teve. Enfim, vamos olhar nossas aflições agora. Desta forma, o Cristo a viveu também. Ele sabe o que é. E ele te socorrerá. Ele te ouvirá. Por isso seu grito ecoa e encontra ressonância e retorna. E após longas lágrimas, você vai descansando do pranto que sacudiu seu corpo e adormece e acorda como se estivesse nas nuvens. Uma alegria interna quando o Espírito Santo de Deus nos visita, o próprio Cristo e os anjos que nos guiam a caminhada, pequenos Cristos ao nosso lado. Até já. Deus abençoe a todos nós nessa linda caminhada de encontro com Deus, com Cristo e conosco mesmo, na nossa espiritualidade, no nosso ser divino e sagrado, como tudo que Deus criou, porque Deus é divindade, é divino e é sagrado, Ele sacra. Sagrar, sagrar, sacrar, é trabalhar com amor. Até já, para as preces finais. Realmente a senhora trouxe muito conteúdo. Mas eu queria tentar resumir o que a senhora disse para ver se eu entendi. Então, se eu entendi o que a senhora trouxe, então, na verdade, os anticristos são aqueles que querem colocar Jesus em um estágio
quase que num quadro na parede que a gente não consegue alcançar e tirar a humanidade dele. É isso, irmã? Depois eu queria que a senhora confirmasse assim, se é isso, eu entendi direito, se realmente é uma estratégia até, como deixar Jesus inalcançável, tirar a humanidade dele. E é justamente isso que a senhora está propondo, que a gente traga a humanidade dele. É aí que eu acho que a senhora trouxe a aflição, esse texto, porque a humanidade envolve muita aflição, né, irmã? Depois, se a senhora puder comentar um pouquinho disso. Mas antes de ler o texto, eu queria dizer dos amigos da Boa Nova, a irmã falou um pouquinho, mas eu queria trazer novamente os telefones de contato. Para você que queira se tornar um amigo da Boa Nova, através dos telefones, cadê os telefones? Aqui, 24 58 32 14, DDD 11, e também pelo WhatsApp, 11 97261 0272. E é só mandar uma mensagem, a equipe vai entrar em contato com você, vai pedir alguns dados, e a partir de então você se torna um amigo da Boa Nova, podendo fazer uma contribuição mensal, esporádicas, de forma a ajudar mesmo essa rede de amor a caminhar, a ir adiante, chegar ao máximo de número de pessoas possível, amigos, colegas, enfim, fazer parte dessa comunidade, dessa rede de amor, né? Então vamos ao texto trazido por João, na sua segunda epístola, capítulo 8. Olhai por vós mesmos. E aí, Emmanuel, através das mãos do nosso querido Francisco Canto Xavier, no livro Ceifa de Luz, item 31, traz para nós. Vamos lá. Cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Achei sensacional. Contabilidade divina, né? Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar nossa própria felicidade. A felicidade dos outros antes mesmo da nossa. Que forte isso. Em toda parte encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. E aí Emmanuel continua. Toda parte encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. É isso, irmã, então, que Jesus quis trazer? Convertendo-a em roteiro de luz da dor? Que lindo! Então, com essa mensagem tão bonita, me despeço, agradecendo essa oportunidade e colocando aqui, pedindo força para converter a dor em roteiro de luz, para mim e para nós todos. Boa tarde. Sim, Caio, é isso mesmo. Vamos então oferecer a ele o nosso amor, porque ele precisa do nosso amor. O João diz isso nessa maravilhosa epístola. Quero que vocês recebam a recompensa que têm direito, ele termina. Quem vai longe demais a ponto de ir além do ensino do Cristo está se afastando de Deus. É lindo, não? Se alguém mostrar que não se importa com este ensino, não o convide para casa, nem o hospede, isso lhe serviria de plataforma para que ele prossiga em seus maus caminhos. Tenho muito mais a dizer,
mas prefiro não usar papel e tinta. Espero estar a ir em breve. Enfim, Jesus precisa do nosso amor. Contempla-nos esse pastor maravilhoso. Que impacto exerce em você o fato de saber que há um espaço no coração de Jesus que só você pode preencher? Como isso muda o que você pensa a respeito da oração? É a pergunta que ele nos deixou. Então vamos orar com todo carinho, pensando que ele está a ouvir nos nossos momentos mais dolorosos, nas nossas aflições mais profundas. Amado Senhor Jesus, oro para que teu Espírito Santo me ensine as implicações de longo alcance da tua encarnação. Ajuda-me a vê-la não apenas como uma declaração doutrinal do credo eclesiástico. Ajuda-me a que tenha um impacto pessoal. Foi assim para ti. Faça que seja assim para mim também. Perdoa-me pelas muitas formas com que inconscientemente tenho desumanizado a ti. Vamos pensar nessa frase, coloca no fundo de tua consciência. Nós temos trazido Cristo para o humano ou para o desumano? A fome que sentiste como recém-nascido era de verdade. O pranto que choraste em torno da necessidade do leite também. As tentações que sofreste no deserto foram reais. As lágrimas que derramaste no túmulo de Lázaro foram reais. A dor do teu coração por Jerusalém, foi real. Jerusalém, Jerusalém, como eu quisera envolver-te como a galinha atrai seus pintainhos e os protege. A exaustão de carregar tua cruz foi real. A dor dos açoites, a coroa de espinhos, os pregos, tudo isso foi real. E a fome do teu coração por comunhão comigo, isso também é real. Ajuda-me, Senhor Jesus, a compreender que para que a tua alegria seja plena, tu precisas do meu amor. Pense que maravilha de reforma, Nossa, não tenho nem palavras. Ao compreender essa verdade, eu me ajoelho e te ofereço estas palavras e estes sentimentos, Senhor. Vamos então ofertar a Jesus estas palavras, estes sentimentos tão profundos de nossa alma. Queremos sentir como ele sentiu. Compreender que ele sentiu, como nós sentimos. E como nós precisamos de amor, ele precisa ser amado. Vamos colocar Jesus nesse lugar de solidão e acolhê-lo como mãe acolhe o filho, como amigo acolhe o outro amigo sozinho, na sua dor, na sua ausência, no momento da sua aflição. Boa tarde a vocês. Boa tarde, uma tarde de luz para você, em meio à sua dor, seja qual seja. Agora você já sabe onde ele está, como ele é, onde ele anda e o modo como ele caminha, caminhando com ele até ele. Beijo no seu coração, o amado Mestre, no seu coração, que nos escuta, nos vê e que está em busca desse amor e desse amar. Boa tarde. Se está nos ouvindo agora à tarde, bom dia se nos escuta na manhã ou nos vê na manhã na TV Mundo Maior. Qualquer momento que seja, vamos amar dessa forma o amor com que ele nos amou. Até a próxima quinta-feira. Grande abraço. Você acompanhou Caminhando com Jesus.